Ele recolheu o material que usara para o discurso, o colocou de volta na sacola e ainda aguardava por instruções. Já que nenhuma foi dada, ele simplesmente deu as costas. E foi a última vez que sua voz foi ouvida na cidade de Oxford. Aquela cidade havia sido seu lar por 43 anos. E quando saiu do julgamento, nunca mais voltou a Oxford. A primeira Bíblia em inglês, 1382 DC. Em 1378, Wycliffe e seus discípulos começaram a traduzir toda a Bíblia para a língua inglesa pela primeira vez. É impossível estimar o valor da influência desta obra notável. Wycliffe defendia que a Bíblia continha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além, pela tradição da Igreja, Papa ou qualquer outra fonte. Além disso, qualquer outra autoridade, tradição ou até os papas deveriam ser avaliados através das Escrituras. E, por fim, que houvesse livre acesso à Bíblia para todos os cristãos, até mesmo aos plebeus. E, em seguida, naturalmente, que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. Não foi uma tradução das línguas originais por duas razões. Os manuscritos que mais tarde foram disponibilizados ainda não tinham sido descobertos. E os idiomas nos quais os documentos originais foram escritos eram ainda desconhecidos na Inglaterra. Mas Wycliffe era bom em latim clássico, e a fonte de sua tradução das Escrituras foi a Vulgata Latina de Jerônimo, do ano 405 d.C. Quanto tempo Wycliffe e seus discípulos levaram para traduzir o Novo Testamento, nós não sabemos. Sabemos apenas que isto se deu quando ainda lecionava em Oxford, pois só a concluiu em 1380. Presumindo que o trabalho de tradução levaria alguns anos, subentende-se que isso foi desnecessário por causa das ameaças contra sua vida na Catedral de São Paulo e mais tarde no Palácio Lambeth. Ele acreditava piamente que iria terminar seus dias numa masmorra em uma das 7 colinas de Roma ou numa fogueira em Londres. Certa vez perguntaram a ele, por que você fala em procurar a coroa do martírio? Pregue o evangelho de Cristo para os prelados altivos e o martírio não tardará em encontrá-lo. O quê? Disse ele. Devo viver em silêncio? Nunca. Deixe que o infortúnio venha. Eu estarei aguardando. Ele deduziu que a vida era incerta, que nenhum efeito suportável resultaria de seus esforços. Além disso, o livro indestrutível chegaria às mãos de jovens pregadores. Em 1382, ele concluiu o Velho Testamento e, pela primeira vez na história da Inglaterra, o povo teve a Bíblia em sua própria língua. Atrás de mim está a igreja paroquial de Lutterworth, onde John Wycliffe foi reitor nos últimos 12 anos de sua vida. Ele não vinha aqui com tanta frequência até deixar a cidade de Oxford, quando veio para copiar suas Bíblias. Para reproduzir uma de suas Bíblias, toda escrita à mão, levou 10 meses. Diferentes historiadores nos deu custos diferentes para adquirir uma dessas Bíblias. Elas custavam algo entre 30 e 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. E lembre-se que esta era uma época em que uma galinha poderia ser comprada por 2 centavos e um porco poderia ser comprado por 4 centavos. John Fox, o historiador, disse que as pessoas traziam um peso de feno para que pudessem adquirir um dos Novos Testamentos por um dia. E era registrado que alguns deles trabalhavam por um mês e davam todos os seus ganhos de um dia de trabalho para obter uma página da Bíblia. Estou aqui junto ao púlpito do qual John Wycliffe pregou nos últimos anos de sua vida. Percebo que este é um púlpito moderno, se comparado a outros, mas entendo que há fragmentos da Bíblia que datam daquela época. Estranho quando se pensa nisso. Dos limites deste pequeno pódio, sua voz ecoou tão claramente
que alcançou de norte a sul esta nação. E em seus últimos dias, suas pregações não saíram deste púlpito, e sim desta alcova à minha esquerda. Foi em 28 de dezembro do ano de 1384 que o famoso reitor da paróquia celebrou sua última comunhão do ano. De fato, esta veio a ser a última comunhão de sua vida. Ele conduziu por um tempo a cerimônia até que sofreu um infarto. E a providência divina o fez retirar-se, e ele tombou sobre a cadeira que está bem atrás de mim. 4 homens se levantaram da congregação e, em silêncio, caminharam em sua direção. E pegaram a cadeira pelos 4 cantos com seu corpo ainda ali, e em reverência a trouxeram por esta porta lateral, e depois através dos jardins. 2 dias depois, em 31 de dezembro, deu seu último suspiro. Não creio que alguém vá questionar o fato, mas esse homem liberou uma força incrível na Inglaterra. Trouxe luz à escuridão. Libertou uma igreja. Elevou a sociedade ao ponto de sentirmos o impacto disso ainda hoje, mais de 600 anos depois. E na providência de Deus, ainda sentiremos nas próximas gerações. Wycliffe não poderia nunca imaginar o impacto tão grandioso que sua influência teria após sua morte. Os discípulos de Wycliffe pegaram a Bíblia traduzida por ele e, como uma semente, a plantou por toda a Inglaterra. De fato, as ideias de Wycliffe foram também de grande influência no continente europeu. Alguns de seus pupilos de Oxford levaram cópias de sua obra para a Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Seus ensinamentos influenciaram no surgimento do descenso que resultou na morte de John Huss em 1450. Huss foi apenas um de um exército de seguidores de Wycliffe que foram perseguidos e queimados na estaca. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a igreja censurou seus escritos, desenterraram seus ossos, os queimaram e os lançaram no rio Swift, que fica bem ao lado de sua igreja em Lutterworth. Eles desejavam apagar de uma vez por todas o fogo da influência de sua heresia. Um comentarista deste evento mais tarde disse, e eu repito, eles transformaram seus ossos em cinzas e as lançaram no Swift, um pequeno rio que corria por ali. No entanto, as águas do rio levaram as cinzas para o Avon para o Severn para os mares, e estes para os oceanos. E então as cinzas de Wycliffe são um poderoso símbolo de seu ensinamento e de sua Bíblia, os quais estão agora espalhados por todo o mundo. Versão brasileira Audio News.